Hebreus capítulo 10, irmão. Versículo 19 a seguir. Hebreus 10, versículo 19 a seguir diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado, o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Amém? Poder sentar, irmãos. Amém, irmãos? Todo mundo em paz? Mais uma ceia. O Senhor nos concedeu mais uma ceia. A outra nós não sabemos se Ele ainda concedeu, né? Mas essa Ele concedeu. Digo aqui, que talvez a outra Ele concedeu na glória. Quando você lê esse texto, você entende. Se você lê só esse texto, você fica meio perdido. Mas eu quero falar sobre a igualdade da expiação. Ou Cristo nos tornou iguais. Amém? Então você escreve aí, olha o tema: Cristo nos tornou iguais. O escritor da carta aos Hebreus, em todo o tempo, ele está fazendo uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. Até porque ele está escrevendo aos Hebreus, que já pertencia à velha aliança, e aí ele começa exatamente fazendo a comparação dessa fé, a fé judaica, com a nova fé em Cristo Jesus. Quando você encontra a partir do capítulo 7, ele faz comparação dos dois sacerdotes, Melquisedeque e Cristo, e continua falando sobre a perfeição do sacerdócio de Jesus. No capítulo 9, no capítulo 8 ele fala sobre a antiga aliança, que era transitória, não era permanente, e no capítulo 9 ele fala sobre as ofertas e sacrifícios que eram ineficazes para resolver o problema humano. Aí você encontra ele dizendo o seguinte: olha, o templo feito por mãos humanas era um templo transitório e passageiro. Por exemplo, todos os dias tinha que oferecer um cordeiro. Todos os dias tinha que oferecer um cordeiro. Todos os dias o sacerdote tinha que ir para o templo e preparar os pães da propiciação, arrumar o templo, organizar as lâmpadas, o candelabro e colocar tudo no lugar. Todos os dias ele tinha que entrar no lugar santo e fazer o sacrifício. Era o serviço do sacerdote. Por mais que ele fazia isso todos os dias, não resolvia o problema do outro dia. No outro dia tinha que de novo repetir. Isso se fazia com todas as pessoas, ou seja, cada pessoa que cometesse o seu pecado e buscava o perdão, teria que voltar ao templo
e oferecer um animal para que os seus pecados lhe fossem perdoados. E de ano em ano o sacerdote entrava no Santo do Santo e fazia um sacrifício por toda a nação. Isso acontecia de contínuo. Era só luz para o futuro, ou tipo do futuro. Isso só estava apontando para o Cristo. A perfeição do sacrifício de Jesus, em todos os aspectos, ele supera a antiga aliança. Por quê? Porque Cristo fez uma única oferta, e entrou no templo celestial, no templo eterno. Ele não entrou no templo na terra construída por mãos humanas. Ele entrou no templo eterno e sentou-se à direita de Deus. Ou seja, ele concluiu de uma vez por toda o seu único e eficaz sacrifício. Não seria necessário de nada mais para a salvação. Não tinha que arrumar mais nada para a salvação. Não tinha que criar mais nada para uma pessoa ser salva. Então, você encontra esse texto aí, e já no finalzinho do capítulo 9, ele diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Bendito seja o seu nome, porque ele é bom e benéfico a nós. Ele ofereceu a si mesmo uma vez para apagar os pecados de muitos. Ele a si mesmo se ofereceu para salvar os pecados, para salvar vidas, tirar os pecados de muitas pessoas. E dessa forma, ele há de aparecer de novo. Versículo, põe para mim aí, meu filho. 9:28. Há de aparecer de novo. Olha o finalzinho do versículo, o que ele diz. Ele deixa uma lembrança. Não vai mudar. Aí, isso aí. Sem pecado aos que esperam a salvação. O pecado de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado. Para quem? Para quem? Ele veio a primeira vez, limpou. Ele virá a segunda vez para aqueles que ele limpou. Ele veio a primeira vez e limpou os pecados de muitos. E virá a segunda para aquele a quem ele limpou. E a Bíblia traz aí aqueles que aguardam, aqueles que esperam. Se você ler a carta de Hebreus, você vai encontrar nessa carta que essa palavra promessa, salvação e esperança, ela se repete várias vezes. E aqui ele está dizendo, olha, para aqueles que esperam, que aguarda, que está esperando essa salvação. Ele finda o texto aí e começa um texto explicando o sacrifício e a expiação de Cristo. E já no final do texto é o que nós lemos aí. O final do texto aí é o que nós lemos. Se você depois quiser ler, você pode ler o texto completo, mas ele, no 10 ele já vai começar a explicar a questão da oferta que Jesus fez a si mesmo e a sua adentrada ao templo celestial, que foi uma vez só. E no versículo 17 ele diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Olha, versículo 17 do 10, meu filho, põe aí. Jamais me lembrarei dos seus e das suas.
Irmão, presta atenção nessa questão para que você não viva uma vida opressa, oprimida, e para que você não deixe o diabo te oprimir o tempo todo. Tem pessoas que carregam um fardo tão pesado que não é dele, e que Cristo já carregou, mas a pessoa não consegue se desvincular. Quem é que lembra dos seus pecados? Só você e o diabo. Só tem duas pessoas aí que lembram do seu pecado, você e o diabo. Porque a Bíblia diz, Deus disse assim, ó, eu não me lembrarei mais dos seus pecados e nem da sua iniquidade. Porque se ele lembrar dos pecados, ele estará dizendo que o sacrifício dele é imperfeito, irmão. Se Cristo vier jogar na sua cara os seus pecados, ele está dizendo que o que ele fez na cruz uma vez só, terá que ser feito de novo, aí vira redundância. Aí fica, como se o sacrifício estivesse acontecendo toda hora, porque a pessoa peca toda hora. Não, uma vez só feito, é um sacrifício eterno, eficaz, para perdoar os pecados para passado e para futuro. Então, a única questão que temos é chegar-se a Ele. Nós só temos que chegar a Ele. Então, dois seres que lembram dos seus pecados, você e o diabo. Aí você terá a opção. Que opção? A opção de atender os seus pecados e ficar vivenciando isso na sua memória como um loop. Se eu falar loop, você não vai entender, né? Loop na tecnologia é quando você tenta entrar num site e ele fica fazendo loop, toda vez tentando entrar e não consegue. Aí ele fica sempre repetindo a mesma história, sempre na mesma página. É loop. Então, loop é a repetição de uma ação, viu? A repetição de uma ação. Então, se você ficar lembrando dos seus pecados, você vai estar dizendo a você mesmo que Cristo é ineficaz. Ou você vai estar atendendo à voz do diabo, que eu não creio muito que você vai querer esta opção, né? Ficar ouvindo que você é um miserável pecador e que não vai para o céu porque os seus pecados não te largam. Aí você não vai para o céu porque você é um miserável pecador. E agora, dessa forma, você não vai para o céu e o diabo começa a te oprimir e você vai dar voz a ele. Dois seres que lembram dos seus pecados, o diabo e você. Você tem a opção hoje de olhar para Cristo e dizer, eu confio e espero no Senhor, que é a minha salvação. Ele não lembra mais dos seus pecados. Então, quando o escritor traz essa questão aqui, eu não me lembrarei dos seus pecados, no versículo 18 ele diz, ora, onde há remissão destes, já não há. Onde há remissão, já não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então não há mais sacrifício pelo pecado. Eu vou jejumar aqui para Jesus me salvar. Não vai te salvar. Eu vou jejuar para Jesus perdoar os meus pecados. Não vai perdoar. Porque Jesus não depende do que você faz. O sacrifício dele é perfeito. O que você tem que fazer é simplesmente confessar os seus pecados. Amém, irmão? Deixa esse fardo de pecado distante. Deixa onde Jesus colocou ele. Esqueça. Lembra só de uma coisa. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quem aqui aceitou Jesus? Eu aceitei a Jesus. Já viu contar aquela história que Martinho Lutero estava num lugar sentado e o diabo chegou nele e falou assim, eu tenho aqui os seus pecados anotados. Porque Martinho Lutero era um pecador contumaz. E ele começou a ler os pecados de Martinho Lutero. E leu todos os pecados, uma lista enorme, desenrolou uma lista e leu todos os pecados. E Martinho Lutero olhou para o diabo e falou assim, isso é uma história. Escreve no final aí,
E o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Escreve no final da lista aí. Você só esqueceu de escrever no final que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí nós chegamos nesse texto que lemos aqui, irmão. Foi o texto que eu li para vocês. O que que Cristo nos torna iguais? Para cá, aqui, vem todos. Vem um ladrão, vem a prostituta, vem um adúltero, vem um bêbado, vem um maldizente. Para cá vem todos. Todo tipo de pessoas que estão no mundo suja. Vem todo mundo. Vem aquele que peca 15, 20 vezes, vem aquele que peca pouco ou peca muito. Vem todo tipo de pessoas. Aí vem para cá. Aí chega aqui. Mas quando chega aqui, que aceita Cristo, Ele é o mesmo que eu sou, lavado e remido no sangue de Jesus. Não adianta olhar para a pessoa e falar, não, fulano é mais pecador do que eu, ou eu sou mais santo do que fulano. Não adianta, porque é o mesmo Cristo, o mesmo sangue, o mesmo sacrifício, o mesmo ser, o mesmo Deus. Pensa bem, o mesmo Deus que habita em mim, é o mesmo Deus que habita em você. O mesmo Deus que olha para mim e fala, eu não te lembro mais dos seus pecados. É o mesmo Deus que olha para você e diz, eu não lembrarei mais dos seus pecados. Aí quando chega aqui, irmão, nós nos tornamos iguais na presença de Deus. Não tem o que peca mais, o que peca menos, o que peca o pecado bonito ou o pecado feio, o pecado imoral, o pecado escandaloso, o pecado que atrapalha, o pecado que atrapalha. Não tem. Porque o mesmo Deus que te purifica, é o mesmo Deus que purifica o irmão. Nos tornou iguais. Se você olhar para o estuprador aqui dentro da igreja e se sentir mais puro do que ele, você terá que baixar a sua cabeça e saber que você é igual. Eu ouvi uma história, irmão, de um fato que aconteceu na igreja que eu dirigi, a igreja de Santa Luzia, que foi uma das coisas que mais me comoveu na minha vida. Hoje esse rapaz é pastor. Se eu não me engano, o nome dele é Luciano. Ele era do CEPAG, ele estava preso por ter matado uma pessoa. Ele pegou o jovem, pendurou e cortou o cara todinho na navalha, até o cara morrer. Cortou completo. E ficou olhando o sangue descendo e a pessoa se esvaindo tempo a tempo. Retalhou o corpo todo na navalha. E foi preso. Já era assassino, mas fez isso. A igreja do Santa Luzia, antes dela ser Assembleia de Deus Ministério Fama, ela era Casa de Recuperação Betesda, o nome da Casa de Recuperação lá. O pastor de lá foi no CEPAG e tirou um monte de, que para a sociedade não vale nada, e levou para lá. E lá foi trabalhar essas pessoas, e foi ensinar. Ele tinha essa chamada de Deus, essa é uma chamada. E ele trabalhou e essas pessoas converteram e cresceram e viraram obreiros. Aí um dia esse Luciano estava dando o seu testemunho na igreja. Ele foi numa determinada igreja, porque a Casa de Recuperação fica de igreja em igreja, tentando granjear fundos, não é isso? Amém? Aí foi numa determinada igreja, e chegou lá, ele contou a sua história, o que ele tinha feito. Uma mulher levantou-se no meio da multidão e disse, eu sou a mãe desse rapaz, mas hoje eu te perdoo, e você passa a ser o meu filho, já que o meu filho foi.
Isso é cristianismo. Isso é ser crente. Isso é aceitar a Jesus. E hoje a gente fica olhando para as pessoas e se colocando mais alto do que as pessoas, porque fulano tem isso aqui é uma prostituta. Foi aqui serva de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus. Foi. Dos seus pecados não te lembrarei mais. E se você lembrar, você tem duas funções. Ou você é a pessoa ou é o diabo. Engraçado isso, mas é a palavra. Aí o texto diz o seguinte: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Intrepidez, ousadia ou coragem. Para entrar, olha. Tende, pois, irmãos, para entrar no lugar santo do santo. Pelo sangue. Deixa eu te explicar isso aqui rapidinho, irmão. Quem entrava no lugar santo do santo era só o sumo sacerdote. E ele tinha que estar puro. Ele não podia estar em pecado. Porque se ele entrasse em pecado e Deus o rejeitasse, ele morreria ali. Ele entrava com umas campainhas na roupa, na beirada da roupa, sino. E uma corda amarrada na sua cintura. Porque quando o barulho parasse, para ele oferecer sacrifício, ele ficava andando dentro do lugar santo do santo, oferecendo sacrifício ao Senhor e fazendo barulho com os sinos. Se o sino parasse, eles arrastavam ele para fora porque já estava morto. Ninguém podia entrar. Ninguém. Porque a presença de Deus era tão poderosa sobre a arca, a presença de Deus era tão grande, a presença era tão grande ali, que Deus não suportava o pecado. Então até o sumo sacerdote entrava ali tremendo as pernas, né? Quem é que não entrava? Fosse eu, por exemplo, eu nem entrava, irmão. Nem entrava. Oferece lá, eu falo, vá todo mundo para o inferno, mas eu não vou entrar lá para oferecer sacrifício para vocês. Porque lá estava o Deus Todo-Poderoso, e a presença dele não tolera pecado. Aí o que ele fazia antes? Ele oferecia um sacrifício por ele. Ele ia lá, oferecia um sacrifício pelos seus pecados. E tinha que confiar que esse sacrifício foi eficaz. Porque se esse sacrifício não tivesse sido eficaz, ele ia morrer lá dentro. Agora o camarada tinha que ter esperança, não era? Confiança. Fala, rapaz, eu ofereci um bode ali, um cordeiro ali, ou um boi, sei lá, né? Eu ofereci um animal ali pelos meus pecados, e limpou tudo aqui, ó. Eu estou branco como a neve. A prova do branco como a neve era entrar no lugar santo, né? Para saber se eu estou puro, eu tenho que entrar lá. Para mim não, mas eu vou ter que entrar. E o camarada pegava o sacrifício para oferecer uma vez no ano e entrava. Se as campainhas parassem de bater, já era. Ele entrava com certeza tremendo as pernas. Não tinha nenhum sacerdote que entrava ali com alegria, né? Mas se a lei falou que o sacrifício lá fora resolvia o problema, então resolveu aí. Senão Deus estava dizendo que o que ele ensinou para o povo era errado aí. Ele disse que faça um sacrifício pelos seus pecados. O sacerdote fazia um sacrifício pelos seus pecados. Primeiro pelo seu, depois pelo povo. Então, se a lei dizia que tinha que fazer lá fora e era eficaz, então se ele morresse lá dentro, que quer dizer que o sacrifício lá fora não era eficaz. Traz o texto para cá, irmão. Aí o escritor do Hebreus diz assim: tende você e eu, pecador imundo, sujo, impuro, barro, que não vale nada, que não significa nada, tende, pois, ousadia de entrar no lugar santo do santo. O que é ousadia? Tende, pois, coragem, naquela época tinha que ser coragem, tende, pois, coragem de ir diante do Senhor Todo-Poderoso, por quê? Pelo sangue de Jesus. Ele é eficaz. Então eu não posso entrar aqui para participar da ceia tremendo as pernas, pesaroso,
temeroso com medo, não, eu entro com coragem, porque eu sei que o sangue de Jesus é o suficiente para apagar, perdoar, tirar de mim todos os meus pecados. Isso é confiança, esperança. O texto remonta ao passado, para que eu possa entender que todo aquele medo que se tinha de entrar no lugar santo do santo, caíram diante da presença do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se você está sendo acusado porque você não confessou, confessa. Se você confessou o seu pecado, tenha, pois, confiança, porque só tem duas coisas que te acusam. O texto segue dizendo: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu e pela sua carne. Quem consagrou? Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem? Cristo, que é o sumo sacerdote. Aproximemos com o coração sincero e de plena certeza de fé, com o coração sincero e com a fé certeza, com a confiança, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com o seu corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então, se o Senhor lavou o meu coração, lavou a minha consciência, porque a minha consciência me condena. Então, pois se o Senhor lavou o meu coração, apresento ele lavado, limpou a minha consciência com a sua palavra, se ele me lavou o corpo com a água limpa, então eu tenho certeza e confiança de chegar diante dele, porque quem prometeu foi o Senhor, e ele é fiel. O que ele falou, ele vai cumprir em nome de Jesus. Ele diz: então vocês não parem de congregar. Fique junto. Não abandone o local de oração. O texto mais conhecido aqui não é congregar, é permaneça junto no local de oração. Fique juntos, ajudando uns aos outros. Irmão, olhe para mim, aqui somos iguais. O Deus que perdoa os seus pecados, perdoa os meus pecados. O Deus que lavou a minha alma, lavou a sua alma. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou por dentro. É porque você ainda não conhece Jesus, o Filho de Deus. Você não conhece o Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz. Se você disser para você mesmo que os seus pecados não foram perdoados, você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz é ineficaz. E uma vez feito, ele foi feito para sempre. Vamos nos colocar de pé? Uma vez feito, ele foi feito para sempre. Por quê? Porque não há necessidade de ficar repetindo sacrifício pelos seus pecados, porque o sacrifício feito por Cristo no Calvário foi um sacrifício perfeito, irmão. Aí hoje nós estamos diante aqui da ceia, representa o corpo e o sangue de Jesus, não para dizer que ele está sendo sacrificado, mas para dizer que ele foi, e que ele é, e que ele será sempre o mesmo Senhor de todo o universo. Nós não estamos aqui tentando explicar a ceia e o sacrifício, dizendo que acontece, que vai acontecer, não é redundância. Ele fez uma vez, e nós estamos lembrando disto, confirmando a nós mesmos, que o seu sacrifício apagou os meus pecados. E se você é perdoado e sente isso dentro de você, ore a Deus. Pai, eu estou na sua casa, diante do Senhor. Pai, eu estou aqui para fazer a sua vontade, fazer aquilo, Senhor, que é o seu desejo. Deus,
tome nas tuas mãos a nossa vida. Deus, eu estou aqui, ó Pai, para servir a ceia, segundo o teu querer, Senhor, e que cada pessoa aqui sinta que o Senhor é Deus, e nós confiamos no que o Senhor fez uma única vez por nós, e nós agradecemos ao Senhor e pedimos perdão em nome de Jesus.